Olá, e hoje nós continuaremos sobre autorresponsabilidade, falando sobre a quinta e a última e sexta lei. Mas antes de a gente começar a nossa aula, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você possa receber as nossas atualizações sobre os novos vídeos. Então hoje nós vamos para a nossa quinta lei, que é: se é para justificar os seus erros, aprenda com eles. Isso é algo muito importante que tem muito a ver também com maturidade, humildade. Quando você para de justificar os seus erros, você assume os seus erros, você consegue crescer e crescer mais rápido. Porque quando a gente fala em assumir os erros, você naturalmente já está criando nos seus pensamentos uma janela que vai te trazer uma clareza sobre você ter que melhorar em um ponto, né? Ter que crescer. Isso é muito bom. Mas o maior problema são de pessoas que ainda não estão nesse nível, nesse grau de maturidade, nesse nível de humildade, e elas querem justificar os seus erros. Coloca aí, comente aí se você já encontrou por alguma pessoa ou esteve em alguma situação em que a pessoa estava querendo justificar os erros dela, né? Ou dando desculpas, ou colocando a culpa em alguém. Comenta aí se você já passou por isso. E aí é muito perceptível, principalmente para o líder que já tem experiência, as atitudes dessas pessoas que tentam justificar. Ele já vai saber que pessoas que tendem a justificar os seus erros, ele vai ter mais trabalho de liderança, ele vai ter que treinar mais, ela ainda não vai abrir essa janela da atenção para que ela possa crescer e melhorar para as próximas vezes. Eu já passei por situações em que eu tive um liderado em que ele tinha um medo de assumir a responsabilidade por algum erro que ele fazia. Então, toda vez que ele errava, ele já vinha com 500 desculpas prontas na cabeça. E aí eu, né, questionava, mas você não viu essa informação no sistema? Ah, eu não vi porque eu pedi para o fulano pegar para mim. Mas por que você pediu para o fulano pegar para você? Ah, não, porque eu estava ocupado. Mas ocupado com o quê? Não, ocupado. E aí assim ia, sabe? Só uma desculpa atrás da outra. E aí você deixa uma vez passar, você deixa outra vez passar. Ah, na terceira, você já tem que ser um pouco mais firme, um pouco mais duro. E aí, o que, que eu fiz na terceira vez? Eu tive uma conversa bem sincera, tranquila, mas real para ele, né? Sobre essas questões de assumir a responsabilidade, faz parte do crescimento, não é nenhuma vergonha assumir que errou, porque todos nós já erramos na nossa vida, mas ele tem que entender isso, senão ele não vai aprender para as próximas e sempre vai colocar a culpa em algo ou alguém. Então, depois disso, eu até adotei alguns treinamentos para que as pessoas entendessem essa importância, que isso faz parte do aprendizado e que eles têm que realmente, de fato, assumir as suas responsabilidades, assumir os seus erros e crescer a partir daí. Faz parte, todo mundo erra, né? É normal você errar, mas não é normal você não querer assumir, não é normal você não querer crescer. E a última lei da autorresponsabilidade: se é para julgar as pessoas, julgue apenas as suas atitudes e comportamentos. Isso é algo que eu gosto de trabalhar muito com o meu time, principalmente o meu time comercial, o meu supervisor da oficina, as pessoas que atendem o público. Porque em muitos casos você recebe clientes que já estão estressados com muitas outras coisas na sua vida. Às vezes é um problema particular, às vezes é um problema no trabalho.
E eles chegam na oficina mecânica, para quem não sabe, eu tenho uma oficina mecânica aqui em Sorocaba, e às vezes eles chegam na oficina mecânica porque o carro quebrou e ele vai ter que gastar um dinheiro que não estava planejado. E isso gera um motivo a mais de estresse. E eu me recordo de um caso que teve um senhor que chegou com uma BMW na nossa oficina, porque nós trabalhamos com importados, e ele chegou com o carro falhando, mas falhando muito. Eu nem sei como ele conseguiu chegar dirigindo aquele carro na oficina, porque o carro, ele andava 10 metros, morria. Andava 10 metros, o motor desligava. Morria o jeito da gente falar aqui em Sorocaba. E a gente, a hora que o carro chegou na frente da oficina, né, o mecânico até decidiu empurrar o carro ao invés de ficar forçando para ele ligar e andar aquele trecho. E ao diagnosticar o carro, a gente entendeu que o problema era um combustível batizado que ele tinha colocado ali no carro. E combustíveis que têm a mistura fora do padrão determinado, né, que é o combustível batizado, eles fazem com que o carro tenha um comportamento de injeção que não tem nada a ver com o que é programado. E naquele carro, o que aconteceu? O combustível chegou a uma temperatura altíssima, fora do padrão de trabalho dentro da câmara de combustão. Essa temperatura altíssima quase que derreteu as velas, estragou muito mesmo, assim, queimou todas, a ponto de elas não estarem conseguindo mais fazer aquela faísca. Sabe aquela faísca de boca de fogão, para acender a boca do fogão, né? A vela no carro ela faz isso. E aí, naquele caso, o que tinha que ser feito? Tinha que substituir essa vela, retirar aquele combustível que estava batizado, fazer toda a limpeza no sistema de injeção e reprogramar o carro para ele voltar a trabalhar no padrão de fábrica, né? Porque esses carros mais modernos, com computador de bordo, ele tenta se autorregular para o carro continuar trabalhando, né? E foi o que o carro fez até o ponto em que as velas não davam mais conta de faiscarem o suficiente para dar explosão no motor e o motor trabalhar normalmente. Então você tem que reprogramar para que ele volte a trabalhar dentro do padrão de fábrica e não num padrão agressivo como estava. E a gente fez o diagnóstico e passamos o orçamento para o cliente. A hora que esse cliente recebeu o orçamento, você precisa ver o estado que ele ficou. Ele começou a falar de uma maneira muito ríspida com a equipe, começou a praticamente xingar o nosso orçamentista. Foi até o pátio falar com o mecânico e falava para ele que ele estava errado, que era só uma limpeza que era necessário, que não tinha que trocar peça nenhuma, que o combustível que ele tinha posto não estava ruim, enfim. E nesse momento, os meus meninos, né, eu chamo eles de meninos, me chamaram no escritório, eu desci para ver o que estava acontecendo, entendi a situação e conversei com o rapaz. Falei, não, fique em paz, né? Até então ninguém tratou ele mal, mas a gente ouviu o que não gostaríamos de ouvir, né? Porque nós estamos ali para trabalhar e trazer a solução para o seu problema, né? E não para escutar um monte de desaforo, né? E naquele momento eu falei para ele, não, fique em paz, o senhor não é obrigado a fazer o serviço com a gente, esse é o nosso diagnóstico, foi feito por equipamentos especializados, mecânicos especializados, mas se o senhor não quer fazer aqui, fique em paz. A gente já monta de volta aqui as peças que foram desmontadas e o senhor pode levar o carro, né? É claro que nós aconselhamos que seja através de um guincho, porque o seu carro já não está trabalhando, né? Ele liga e desliga, você está forçando, você pode estragar mais peças ainda desse jeito, mas fica a seu critério. E aí ele começou a falar para mim, não, você não tem noção, esse carro não é meu, é do meu genro, eu não estou com dinheiro no momento para ter um carro, eu emprestei o carro dele, agora eu vou ter que pagar uma manutenção que eu não tenho dinheiro. Não, tudo bem, o senhor pode tirar o carro daqui, não vou cobrar nada do senhor, pode levar o carro daqui, fique em paz. E aí ele ligou para o genro dele, contou o que aconteceu, né? Reconheceu que abasteceu em um posto mais barato aqui da cidade.
E aí passamos o orçamento para o genro dele, e o genro dele, na mesma hora, falou: não, pode fazer, o preço está justo, até está mais barato do que eu costumo pagar aqui em São Paulo. E a gente fez a manutenção no carro dele. Aí no dia seguinte ele voltou para retirar o carro, porque já chegou na oficina, já era finalzinho do dia. Então no dia seguinte ele voltou para retirar o carro e ele voltou uma outra pessoa, uma pessoa tranquila, uma pessoa cordial, pediu desculpas para todas as pessoas, desde os nossos atendentes, orçamentistas no comercial, até os nossos mecânicos, pediu desculpa para mim. E ali abriu um pouco o coração dele, contando um pouco da situação que ele estava enfrentando, que estava difícil, enfim. Mas você vê como a gente usou essa sexta lei. Essa lei, você que é líder, principalmente você que trabalha com comercial, mas ela vale para todas as áreas. Você tem que deixar muito bem claro para os seus liderados, porque você não pode julgar a pessoa, você tem que julgar as atitudes dela. E foi o que eles fizeram naquele momento, foi o que eu fiz naquele momento. Nós nos seguramos, não levamos nenhuma das ofensas dele para o nosso coração, por realmente pensar que ele estava com as atitudes à flor da pele por algum motivo que depois ele veio a revelar. Mas se a gente começa a achar que aquilo é da pessoa, que a pessoa é grossa daquele jeito, que falta com respeito, e você começa a trazer isso para o seu interior, para o seu coração, qual que é a tendência? A tendência era nós do outro lado começarmos a xingar também, começarmos a falar alto, né, tratá-lo mal, né, devolver tudo aquilo que a gente estava recebendo. Então, quando a gente usa essa lei para entender por esse lado, qualquer discussão não vira briga. Então, a gente tem que, de fato, se prender muito a essa sexta lei, porque ela nos livra de situações que não deveriam ocorrer, né? E como vocês podem ver, né, depois ele veio, pediu desculpa para todo mundo, né? É claro que após ele tirar o carro dali, eu reuni toda a equipe, eu parabenizei eles por eles terem tido esse controle emocional, frisei novamente a sexta lei, não só a sexta, como as outras 5, né? Eu tenho na minha oficina e também no Instituto espalhado um cartaz com as 6 leis para que eles sempre estejam atentos a isso, mas isso ajuda demais, né? E a gente, como líder, tem que reconhecer, porque de fato nenhum deles, nem eu, merecia ficar ali escutando desaforos por algo que a gente não fez no carro da pessoa, foi a própria pessoa que tomou as decisões que danificaram o carro e pioraram ainda o carro, né? A partir do momento que ele insistiu em andar com o carro e atravessou a cidade para trazer o carro para a gente, falhando daquele jeito, ele só piorou a situação das peças. Mas enfim, então essas são a quinta e a sexta lei que eu trago aqui para você, para que você possa refletir no seu dia a dia e também empregá-los. Mas e aí, me conta aí, deixa nos seus comentários, você já passou por uma situação difícil, uma situação em que a pessoa descarregou toda a raiva em você e depois você entendeu que o problema não era a pessoa em si, mas circunstâncias que estavam ocasionando aquele comportamento? Comenta aí para nós. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho para que você possa receber mais vídeos, mais compartilhamento dessas experiências, dessas lições de vida para você pôr em prática já no seu dia a dia. Um excelente dia para vocês e eu vejo vocês amanhã. Excelente dia e até amanhã.